De acordo com o Ministério da Previdência Social, em 2024, houve 3,5 milhões de afastamentos de trabalhadores por diversos motivos, sendo que desses 3,5, 500 mil profissionais se afastaram por conta da saúde mental. É um dado preocupante que, de fato, tem sido uma temática não apenas do setor privado, mas também do setor público. É um tema muito importante como está a saúde mental dos profissionais, das pessoas que estão nos seus postos de trabalho. O afastamento acontece tanto para homens quanto para mulheres, especialmente a partir da idade dos 41 anos. No entanto, as mulheres, elas ficam por menos tempo afastadas do que os homens, porque os homens afastados, eles tendem a ter um período mais prolongado de afastamento. E isso, é claro, gera consequências para a empresa, porque a empresa, enquanto o profissional está ali afastado, ela, a partir do 15º dia, aquele profissional ele vai entrar pelo INSS e, sendo um motivo de afastamento de saúde mental, o que vai acontecer? A empresa, ela também vai precisar pagar encargos por conta desse afastamento do profissional. E sendo a temática do transtorno mental, sendo esse o motivo do afastamento relacionado a alguma questão mental do profissional, no momento em que esse profissional retornar, ele ainda tem o direito de mais 12 meses de estabilidade por conta de todo esse processo de afastamento. Então, na verdade, a empresa ela vai ter muitos encargos em função da saúde mental e tem sido uma grande temática sobre como que as empresas elas podem, então, proporcionar um ambiente mais saudável para os seus colaboradores, para que eles não tenham esse adoecimento, inclusive para que as empresas não fiquem pagando encargos ilimitados para esse profissional. Mas a minha grande questão aqui é muito além do que a gente falar sobre o que a empresa tem de obrigação. A minha grande questão aqui é como você, profissional, está cuidando da sua saúde mental. Quem é o profissional que está dentro dessa empresa? Quem são as pessoas que estão ali? Esse estudo do Ministério da Previdência Social, ele também revela que as maiores causas de afastamento relacionados à saúde mental é por conta de um processo de ansiedade. Em segundo lugar, vem a depressão e em terceiro, o transtorno bipolar e na sequência o abuso de substâncias. Há outras causas também por conta aí do afastamento do profissional, mas a ansiedade ela desponta como uma temática preocupante para muitas empresas e assim para muitos profissionais. Muitas pessoas estão de fato vivendo essa situação conhecida também como burnout. Então, eu quero falar aqui com você um pouco mais sobre burnout. Você que está aí do outro lado, às vezes vivendo esse processo dentro da sua empresa e você muitas vezes não sabe como lidar, como manejar todo esse processo de ansiedade e de esgotamento. O conceito de burnout ele foi pela primeira vez descrito em 1974 como sendo um estado de fadiga ou frustração motivado pela consagração a uma causa. E é sobre isso que eu quero falar com você. Olha que interessante esse conceito. É uma frustração motivada pela consagração a uma causa, a um modo de vida ou uma relação que não correspondeu às expectativas. O burnout ele está relacionado à queima total, ao fim da energia do sujeito. E em 1974 ele foi descrito como um incêndio interno resultante da tensão produzida pela vida moderna, afetando negativamente a relação subjetiva com o trabalho. O burnout ele é uma síndrome psicológica resultante de estressores interpessoais crônicos no trabalho, caracterizados por exaustão emocional, despersonalização e diminuição da realização pessoal. A exaustão emocional, ela se refere à sensação que a pessoa tem de falta de força, a uma sensação de estar sendo exigido além dos próprios limites. Já a despersonalização, ela é caracterizada por um distanciamento emocional que a pessoa tem em relação a outras e uma indiferença ao trabalho, inclusive aos colegas de trabalho que a pessoa vai ao longo do tempo vivendo. E assim, a diminuição da realização pessoal, ou seja, essa pessoa começa a ter dificuldade
de planejar ações para o seu futuro, para melhoria, inclusive, do seu bem-estar. E assim vai acontecendo a diminuição da realização pessoal, onde a pessoa começa a diminuir as suas perspectivas para o futuro, sem conseguir criar planos para o seu futuro, o que será feito, o que acontecerá, ela começa a ter uma diminuição dessa realização pessoal, com um forte sentimento de incompetência e fracasso, ou seja, as crenças da pessoa tendem a ficar extremamente abaladas. É um esgotamento psicológico muito considerável e, de fato, é um quadro que tem crescido cada vez mais dentro do Brasil, dentre diversos profissionais. O burnout é, então, um esgotamento relacionado ao ambiente de trabalho. E aqui, tecnicamente, é só importante a gente reforçar a diferença entre estresse e o burnout. O estresse, ele é uma etapa, às vezes, anterior ao burnout, porque geralmente quando a pessoa procura uma ajuda por conta de um burnout, aquela bomba já explodiu dentro de si, aquela situação já está num ponto em que a pessoa já não sente mais forças para poder reagir. E qual seria, então, a diferença principal entre estresse e o burnout? No burnout, a pessoa tem a sensação de que a sua dedicação, a sua energia no trabalho foram em vão e de que não há mais forças, não há nada mais para ser feito ali naquele ambiente. Enquanto que no estresse, a pessoa ainda sente que pode lutar. Aquela sensação, ela é momentânea, logo ela vai passar e a pessoa ela pode pensar em novas estratégias para poder se reerguer daquela situação. No burnout, então, a pessoa sente aquele vazio, sente que nada pode ser feito, parece que o trabalho perdeu o sentido e tudo que a pessoa está fazendo ali perdeu o propósito e ele tende a se desenvolver gradualmente. O burnout, então, é um quadro de estresse crônico. Quais seriam as principais causas que o Ministério da Previdência traz para esses casos de afastamentos, especialmente dentre as mulheres? Então, por conta aí da jornada delas de trabalho, com casa, trabalho, múltiplas tarefas, isso também acumula a possibilidade delas desenvolverem mais o burnout até do que os homens. Além disso, a questão da desigualdade da remuneração das mulheres dentro do ambiente de trabalho, as pressões, a baixa autoestima também que essas mulheres já podem carregar antes de entrarem nesse ambiente. É evidente também pelas pesquisas que o burnout ele costuma andar junto também com uma predisposição na própria personalidade das pessoas, porque nem todas as pessoas desenvolverão o burnout. Por que que algumas desenvolvem e outras não? Isso, inclusive, é objeto de pesquisas, de estudos relacionados a essa temática. E uma das grandes observações que se fazem é que essas pessoas, elas geralmente são pessoas com traços de perfeccionismo. Então, o perfeccionismo é como se fosse um campo que prepara ali o ambiente para que, caso externamente algo aconteça, aquela bomba possa explodir, porque afinal essa pessoa ela tende a se cobrar mais, ela tende a ter muito mais um sofrimento ali potencial do que pessoas com outros traços de personalidade. Se você se identifica como uma pessoa extremamente perfeccionista, não quer dizer que você vá obrigatoriamente desenvolver um burnout dentro do seu trabalho, mas preste atenção com questões básicas do dia a dia para que elas não venham gerar sofrimento para você, como por exemplo, a tolerância aos erros, né? A tolerância a falhas. Lembrando que a busca pela perfeição, ela parece muito inatingível, ela parece muito inalcançável. É diferente de eu querer buscar a excelência, fazer o meu melhor possível naquele momento. Então, algumas flexibilizações aí dos pensamentos, elas precisam começar a acontecer. Por isso que é tão importante que, caso você se identifique com essa personalidade relacionada ao perfeccionismo e você sinta que há aí um potencial de desenvolvimento de algum processo de ansiedade ou até mesmo de depressão, procure um profissional para te ajudar nesse processo da flexibilização de pensamentos, inclusive, especialmente no ambiente de trabalho. Se essa bomba já estourou para você, procure ajuda. Procurar ajuda também ainda é a ponta final ali daquele incêndio que está queimando.
Aquele incêndio ali não quer dizer que está tudo perdido, quer dizer que você pode sim buscar ajuda para procurar se reerguer. Claro que eu entendo que existem profissões em que há uma cobrança muito grande. Um médico cirurgião, então, por exemplo, ele precisa ser perfeito no que ele está fazendo ali. Só que você é um ser humano e você, ser humano, precisa também desse autocuidado. Você, ser humano, precisa ser ouvido por alguém que possivelmente vão estar separadas da sua profissão, do seu trabalho. É muito importante aí um acompanhamento, especialmente se você é um profissional que está na linha de frente de algumas profissões que já têm pontos de estresse que acontecem naturalmente, como profissionais da saúde, profissionais da educação. São profissionais que muitas vezes estão mais expostos a esses ambientes estressores, que podem assim gerar sofrimentos psicológicos. Então, procure não andar sozinho nessa caminhada, porque sim, você tem uma missão de trabalho, muitas vezes é uma missão muito honrosa de trabalho, mas você adoecer não é medalha de honra. Isso é muito importante para você lembrar. O seu autocuidado também é fundamental em todo esse processo, para que você não esteja nessa estatística, para que você, de fato, possa contribuir para a redução dessas estatísticas que estão tão alarmantes. Por isso, atenção. Atenção quando essas frases baterem a sua porta. Se essas frases baterem a sua porta, ligue um alerta e pense em se cuidar. Vamos às frases possíveis para você poder refletir. Tenho que dar conta de tudo. Se eu não for perfeita, então eu sou um fracasso. Não posso errar nunca. Preciso provar meu valor o tempo todo. Descansar é perda de tempo. As pessoas vão me julgar se eu falhar. Pedir ajuda é sinal de fraqueza. Se eu relaxar, tudo vai desandar, vai dar tudo errado. Ninguém faz como eu. Ninguém faz como eu, então eu não posso delegar, eu tenho que fazer tudo sozinha. Meu melhor nunca é o suficiente. Reforço então aqui a informação de que se você se identificou com essa potencialidade para desenvolvimento de algum burnout em você, preste atenção, olhe para você e procure ajuda. Esse é o meu incentivo aqui nesse vídeo. Eu trouxe aqui estatísticas relacionadas a empresas, as demandas que hoje serão feitas de forma pública e institucional para as empresas obedecerem, mas muito além do que isso a grande pergunta que eu te faço é como você está em todo esse processo? Como que você vai reagir a todo o processo de estresse e esgotamento possível que você possa estar vivendo? Como lidar com tudo isso? O que mais importa em tudo isso é como que você vai estar ao final de tudo isso. Então, depois que todas essas normas forem colocadas sobre as empresas, e você? Como você estará? Essa é a grande pergunta que você precisa se fazer. Cuide-se, ame-se. E se você conhece outras pessoas que também estão vivendo esse processo de burnout, ansiedade dentro do trabalho, estresse, esgotamento, envie esse vídeo aqui para que essa pessoa também possa refletir e buscar ajuda, sabendo que pedir ajuda não é sinal de fraqueza.